Olá, pessoal. Aqui é Caroline Portela. Nós estamos aqui novamente ao vivo no canal Eurofranquias no YouTube com a nossa missão de informar vocês sobre as franquias e as oportunidades em Portugal. E hoje nós vamos conversar com um franqueado brasileiro da franquia Urban Obras, que é uma franquia que se dedica a obras e reformas aqui em Portugal. Então, nós sabemos que temos muitos engenheiros, arquitetos e pessoas que trabalham com obra que já assistiram às lives com a Urban Obras no nosso canal e estão curiosos para saber como é, de fato, a dinâmica no dia a dia de um franqueado e pela perspectiva do brasileiro. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco ao vivo. Sabemos que temos vários fusos horários diferentes, então eu agradeço muito que vocês possam estar aqui ao vivo. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, peguem esse link e compartilhem com outras pessoas. Quantas mais pessoas souberem, né, como é que é a dinâmica aqui do franchise em Portugal, mais legal vai ser para a gente poder partilhar essa informação e as pessoas recolherem e fazerem o seu plano com assertividade, com seriedade. Também quero agradecer aqui o Wendel, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui conosco no canal, dividindo a experiência dele com vocês. Obrigada, Wendel. Obrigado a você, Caroline, pela oportunidade. Wendel, vamos começar conversando um pouco sobre sua vida particular, pessoal, né? Como é que o Wendel veio parar em Portugal? Por que é que o Wendel escolheu Portugal? O que fazia antes no Brasil? Se veio do Brasil? Se veio com cidadania, com visto? Poderia explicar um pouco para a gente? Tem a família, tem filhos? Como é isso? Caroline, obrigado pela oportunidade e eu acho que eu agradeço muito a oportunidade, eu acho que é extremamente importante. O que eu posso dizer é que se eu tivesse também tido essa oportunidade antes, com certeza alguns caminhos teriam sido mais curtos, percebe? E parabéns pelo trabalho. Um pouco da minha história pessoal. Bom, os responsáveis por cá estar, porque eu cá estou, são meus filhos. Não tem outra razão de ser. A minha formação, eu tenho dupla formação em economia e advocacia. Fui advogado no Brasil durante muitos anos, mas a minha paixão sempre foi construção. Então, eu tinha a advocacia como atuação, mas o gosto mesmo estava na construção, a nível familiar. O que acontece? Em meados de 2014 para 2015, nós vimos a situação no Brasil se deteriorar muito. Meus filhos eu já tinha o primeiro para o segundo filho já estava conosco. As coisas ficaram cada vez mais complicadas a nível de segurança, a nível a situação do país de uma forma geral, e nós sentimos que talvez era uma ótima, talvez não, com certeza foi uma ótima oportunidade para pensarmos em sair. Ali em 2014, exatamente 2014, nós começamos um plano. Em um primeiro momento, nós não viemos a Portugal, nós fomos aos Estados Unidos, porque temos familiares que vivem boa parte do ano lá, mas a experiência nos Estados Unidos se mostrou contrária às nossas expectativas, especialmente no sentido de valores. Nós, de uma certa forma, não queríamos dar e trazer aos nossos filhos os valores que os americanos, de uma certa forma, defendem. A minha esposa, ela é... Você não está falando de valores financeiros, você está falando de valores de comportamento. Não, valores humanos, exatamente. Especialmente no sentido de família e todas essas coisas. A minha esposa é filha descendente de europeus, e ela sempre defendia. Na verdade, os Estados Unidos foi uma defesa muito maior minha, e quando nós lá estivemos e vimos que realmente não era isso, eu comecei a planear e planejar. Peço desculpa, porque em Portugal é planear. Comecei a planejar a oportunidade cá em Portugal. E as coisas foram se alinhando, na verdade. Elas foram se encaixando, percebe? Por quê? Porque, no primeiro momento, nós aproveitamos a oportunidade de termos, sim, um visto de empreendedor. Então, eu cá estou em visto de empreendedor. Casar com um plano de negócios e com todo um planeamento pessoal, familiar. Porque tudo isso passa... isso não acontece. Agora,
repensando isso para trás, isso não acontece da noite para o dia, isso envolve uma série de planejamentos a nível de pessoal, familiar, financeiro e de negócio. As coisas precisam ser bem pensadas e bem organizadas, encaixadas, para que elas venham a acontecer. Então, durante um ano e pouco, nós fizemos todo esse estudo com relação às viabilidades que Portugal apresentava, com relação à questão legal, a questão do visto, e com relação ao negócio em si. O que eu posso dizer, Caroline, com relação a Portugal em si. Portugal é um imenso prazer. Assim, eu quando cá cheguei, a minha esposa, há 2 anos e pouco, a minha esposa foi passar um tempo no Brasil com os miúdos, com os filhos, e 15 dias após eu disse a ela, olha, prepare-se porque nós tiramos na sorte grande. E ela, por quê, né? Eu costumo dizer entre amigos que Portugal é uma joia ainda pouco conhecida no mundo. Passou a ser mais conhecida, mas ainda não é completamente conhecida. Por quê? O português, de uma forma geral, não consegue perceber e entender bem os seus valores, porque como eles vivem os próprios valores, eles não conseguem ter esse referencial, essa distinção. Eles não, é muito difícil para você ser referencial de si próprio. Você consegue ter você ou como referencial quando você consegue ver o seu diferencial. Quando comparativo, né? Exatamente. Quando cá cheguei, foi automático isso. Em questão de 15, 20 dias, a gente começou a viver a cultura. Já tinha vindo a Portugal algumas vezes, mas como turista e como viajante, não é a mesma coisa. E quando cá cheguei, ficou muito rápido e muito evidente que nós tínhamos feito a melhor escolha a nível para a família. E eu acho que para a família não há lugar melhor, sabe? Estou para descobrir. Eles têm valores muito, muito firmes com relação à família, com relação a princípios, com relação à honestidade. Eles são extremamente cívicos uns com os outros. Eles se enxergam muito em coletividade. Portugal dá uma resposta exemplar a nível em várias áreas, a nível de saúde, a nível de escola, a nível de segurança. É uma sociedade que tem esses problemas, como todas têm, mas comparativamente eu vinha de duas sociedades completamente diferentes. Então, nós percebemos, já de pronto, a nível familiar, que tínhamos feito uma excelente escolha. A nível legal, o processo de visto foi um processo tranquilo, desde que bem planeado. Nós fizemos todo um planeamento, tivemos uma certa assessoria à altura para fazermos um plano de negócio, fizemos todo o pedido junto ao consulado, o visto correu de uma forma natural e tranquila, demorou seu tempo, no nosso caso não foi muito tempo, salvo erro, demos entrada em fevereiro e estávamos com visto ao final de maio. Não sei como é que está hoje, mas no nosso caso foram 3, 4 meses. Eu vim antes, por uma questão de planeamento pessoal, eu tinha que me preocupar com as questões básicas, né? Moradia, o próprio automóvel, o lugar para ficar, a escolha da cidade e tudo mais. Num primeiro momento, o meu negócio não era voltado à franquia. A franquia nasceu quando cá cheguei. Por quê? Por uma questão de melhor observar a nível comercial e negocial qual seria a minha melhor inserção no mercado português. E aí a franquia aparece como uma excelente ferramenta para este propósito. Mas, no primeiro momento, eu vim para fazer investimentos a nível de negócio, na área imobiliária, remodelações, como eles dizem cá, que são nossas reformas no Brasil, e o upgrade do imóvel para a revenda. E Portugal é um jardim para isso, né? Portugal tem oportunidades a todo lado, certo que elas estão cada vez mais escassas, mas ainda há muitas, se bem procuradas, e bem pesquisadas. Então, Portugal é um jardim. Eu costumo dizer que é uma Disneylândia para quem quer fazer remodelações. Há para todo gosto. E eu adoro pegar uma situação que realmente precisa de uma intervenção e fazer. Nós temos hoje uma equipe
excelente que trabalha essa questão de fazer a união do antigo com o moderno e às vezes restaurar só e manter muito da identidade. Há situações diversas. Então, do ponto de vista familiar, foi logo escancarado uma excelente escolha. Do ponto de vista pessoal e do planeamento pessoal e do visto, foi um processo tranquilo, ocorreu via consulado, obtivemos o visto, eu vim primeiro, fez todo um planeamento de família, onde ficaríamos, questão de escolas, questão de inscrição junto às unidades de saúde, a próprias juntas de freguesia, que são os bairros cá em Portugal, e os procedimentos para nos alocarmos. Isso também correu super bem. E quando eu comecei a minha atividade mesmo de trabalho, antes mesmo de fazer as primeiras investidas enquanto empresário investidor, eu comecei a perceber algo que saltou bem aos olhos. O fato de ser um estrangeiro, e eu acho que isso é importante, porque eu acho que nossa audiência é basicamente brasileira, não é isso, Carolina? Isso. Termos um estrangeiro, nós precisamos respeitar e muito a cultura do país que chegamos. Eu acho que a questão do respeito é talvez a minha maior lição nos primeiros 2, 3 anos cá. Há que se respeitar muito o povo que te acolhe. Portugal me acolheu a minha família. E eu entendi que a melhor forma de corresponder e de fazer realmente esse respeito aparecer e ter vida era eu me associar a uma marca portuguesa. A marca portuguesa, ela acaba por abrir portas, ela facilita o processo. Você é um estrangeiro, o português, por natureza, é desconfiado. É necessário que a pessoa que cá venha compreenda que Portugal teve uma ditadura, se calhar, muito mais marcante do que a nossa foi, percebe? Não estou dizendo aqui, eu queria diminuir a importância dos momentos sombrios que nós vivemos, mas o saladarismo cá foi muito forte. Então, há um arquétipo na sociedade portuguesa da postura defensiva, vamos dizer assim, de um certo... O português, naturalmente, ele é desconfiado. E receber você, enquanto pessoa de negócio, se inserir num ambiente deste, para o português em si só já não é tão fácil, para um português novo. E para o estrangeiro, os desafios são ainda maiores. Então, eu comecei a perceber isso e eu entendi logo de pronto que a melhor forma de me inserir no mercado seria com uma marca portuguesa. A marca portuguesa e de tirar proveito e vantagens de um fato. Qual fato? Eu precisava ter, dentro da rede de franquias, ao ter a oportunidade de ter a Urban Obras como master, as portas acabam por serem abertas não só para com o cliente, porque você adota um cartão de visitas com uma marca local, mas também e muito com os fornecedores. Eu, como tenho os meus negócios, os fornecedores acabam por nos ajudar muito também nos negócios que são meus, percebe? Não deixa de ser uma mais-valia em duplo sentido, entendeu? Então, nós iniciamos o processo, o contrato foi assinado cá, no Porto. Eu atualmente estou entre Braga e Guimarães, a nossa unidade é em Guimarães, e nós assinamos cá com o Master no Porto. Foi um processo extremamente tranquilo. O português ainda faz muitas coisas na ponta do bigode, como se diz no Brasil, mas o contrato de franquia não foi na ponta do bigode, tá, cara? Foi assinado direitinho, mas a confiança cá se faz muito presente em muitas coisas. Não quer dizer que cuidado não é necessário, cuidado sempre é necessário, mas ainda há muita dessa questão das relações no dia a dia, da questão da confiança. E assinamos o contrato. Depois que eu assinei o contrato, eu passei praticamente quase que um ano, para ser mais preciso, exatamente 11 meses, sem atuar pela franquia. Por quê? Porque neste período eu me preocupei muito, primeiro, em adquirir o máximo possível de competências.
E o que eu quero dizer com isso? De me colocar na melhor forma possível dentro do mercado, de estabelecer as melhores parcerias, de ter equipas de trabalho que eu pudesse realmente confiar, de ajustar isso ao máximo, de ter parceiros, não só a nível de fornecedores, mas também parceiros a nível de apoio técnico. Hoje nós temos parceiros com engenheiros, temos esse foi um período também que a gente usou para a contratação do principal braço da nossa unidade, que é a arquitetura. Então, a nossa arquiteta veio exatamente nesse período. Então, durante um ano, eu ainda não tinha a unidade instalada, vamos dizer assim. Eu não assumi... Em funcionamento, né? Isso. Eu não assumi, por opção, eu disse, ok, já que eu tenho um outro negócio a correr, tenho algumas coisas ainda no Brasil, eu vou me dar este direito de fazer esse mergulho com o mais profundo e com o mais calma possível, entendeu? E aí foi durante esse ano que nós procuramos o melhor lugar para instalar a unidade, que nós fizemos a contratação do principal eixo hoje da unidade, que é a nossa arquiteta, procuramos estabelecer os melhores parceiros e afinamos e fizemos todos os ajustes necessários nas equipas subcontratadas. E foi talvez uma das melhores decisões que a gente tomou, porque se eu tivesse aberto logo eu acho que foi extremamente inteligente, hoje pensando melhor, e sem querer ser presunçoso. Na verdade, na época, não era por uma questão de inteligência, né? Era mais por uma questão de respeito, novamente. Respeito com o mercado novo, respeito com uma situação completamente nova. E eu tinha, para as pessoas que vêm, elas se deparam com uma variedade de questões, porque você vai lidar com questões no âmbito familiar de todo gênero, que são totalmente conquistadas, ultrapassadas, mas são desafios que surgem ali no dia a dia, e você passa a lidar com os seus desafios do negócio, com os seus desafios do seu empreendimento e com as coisas que você faz. Então, na altura, o que eu percebi? Eu falei assim, ok, vamos dar este ano para adquirir o máximo possível de competência, e quando formos abrir a unidade, que foi após uma semana de formação junto ao Master, nós começamos a nossa atividade já com um outro patamar. Eu passo a assumir custos, eu passo a assumir despesas que estão lá todos os dias, mas com uma outra perspectiva, vamos dizer assim, com outro preparo. Então, iniciamos nossas atividades efetivamente ao final do ano passado. E aí, cá estou em atividade aberta, vai fazer 10, 11 meses. 10, 11 meses, isso mesmo. Wendel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou também fazendo paralelamente as suas coisas aqui, né? E ela tá relacionada à construção civil também? Não. Do Brasil, eu tinha... Bom, eu tenho um pequeno negócio no Brasil, eu tenho uma outra pessoa que dá suporte, e o que eu fui fazendo as minhas coisas do Brasil. E isso, de novo, é também parte de um planeamento. Assim, eu não conseguia e não consigo enxergar até hoje como isso tudo dá muito certo se você simplesmente fecha uma porta e abre a outra. Eu enxergo que essas coisas são um pouco no modo fade, sabe? Você vai fechando uma coisa e abrindo outra, porque se você fizer muito repentinamente, a sua chance de se machucar é muito grande, sabe, Camila? Então, o que eu enxerguei? Eu enxerguei sempre que o processo precisa ser tanto que essa questão de você se declarar a sua saída, se ver como um não residente e tudo mais, precisa ser feito com calma. Você precisa planear essas coisas para que as coisas casem e você não se machuque. Não estou dizendo que tropeços não ocorrem. Isso vai ocorrer. Uma ou outra coisa passa. Mas o que eu senti foi, eu preciso encerrar o que eu tenho, cara, que eu tinha no Brasil e tenho no Brasil, devagar, e abrir as coisas em Portugal devagar. Ninguém transfere patrimônio. Da mesma forma, o câmbio. O câmbio é uma coisa que assusta toda a gente. Não vou negar que assusta a mim também. É claro que assusta. Mas eu não enxergo o câmbio para taxa
do dia. Eu enxergo o câmbio num contexto, percebe, Carolina? Por quê? Porque isso é feito a um preço médio. Por quê? Porque ele é feito diluído no tempo. Não dá para você querer acertar no alvo. Dá para você tentar fazer da melhor forma possível dentro do contexto. Então, a própria transferência de patrimônio, as remessas são feitas diluídas no tempo, devagar, para que você vai ter um câmbio médio no final. O câmbio médio é o melhor câmbio? Não, mas também não é o pior, percebe? E isso precisa ser diluído para que você possa lidar, senão você não consegue digerir as suas coisas no dia a dia. Entendeu? Então, o negócio do Brasil foi se encerrar aos poucos. E aqui, a ganhar corpo na medida do que o mercado permite. Perfeito. Esse ponto que você está colocando é algo que a gente sempre está falando para a audiência brasileira que nos segue, que nos acompanha tanto nos nossos grupos, nas nossas listas, que conversam conosco. Esse arco de tempo, ele não pode ser esse negócio assim, né? Existe um tempo que você precisa se planejar, se preparar para você minimizar os riscos, porque é claro que tem risco na imigração e é claro que tem risco também em estabelecer um negócio, né? Mesmo que ele seja franquia. Então, os passos que o Wendel está nos dando aqui, eu estou achando preciosíssimo para vocês, esse testemunho do Wendel aqui, com esse arco de tempo mais alongado, para que vocês tenham realmente noção de que é importante realmente planejar. Então, o Wendel vai fechando aos poucos o negócio no Brasil e vai aqui ao mesmo, né? Nós estamos fazendo um equilíbrio aqui para poder equilibrar sua cesta de rendimentos também, né? Você tem uma família para cuidar. Exatamente. Desculpa, Carolina, pode continuar. Pode falar. Quantos filhos você tem? Acho que você não falou quantos filhos você tem. Não, desculpa. Nós somos eu, esposa, e 2 filhos e meio, eu brinco. Eu tenho 2 filhos brasileiros, 8, na verdade, 8 e 11, e um peludo, patudo, português. É uma alegria essa casa. É uma alegria, ele é uma alegria nossa também. Agora, eu gostava de falar um pouquinho dessa questão familiar, não sei se ajuda um pouco a audiência. Claro, pode também. Olha, Caroline, eu acho assim, eu sou um apaixonado pelo modo de vida português. Eu acho assim, se as pessoas quiserem, se as pessoas estiverem aptas a terem um modo de vida super tranquilo, seguro, talvez um pouco mais pacato, na verdade, mas ainda há muito do convívio, sabe? Do convívio da cidade um pouco pequena brasileira. Ainda há em muitos lugares cá, ainda que em cidades médias. Talvez até no Porto, acho que já tive essa oportunidade também no Porto. Em termos de segurança, em termos de saúde, é um verdadeiro espetáculo comparado ao Brasil. E eu não estou a comparar com o SUS, graças a Deus a gente tinha condições de ter o nosso plano de saúde no Brasil e tudo mais, estou a comparar com os sistemas particulares mesmo. Eu tive uma situação ao começo deste ano que fez com que a gente realmente precisasse do sistema e ele é extremamente exemplar. Os nossos filhos estão em escola pública. Isso foi um desafio imenso para minha esposa. Nunca foi para mim, porque eu sou filho de escolas particulares no Brasil e eu sofri muito ao me inserir no mercado de trabalho. Por quê? Porque vinha de uma bolha. E a minha esposa é filha de escolas públicas no Brasil e sofreu pouco para se inserir no mercado de trabalho. Então eu disse a ela, nós temos a oportunidade de criarmos nossos filhos fora da bolha, mas muito bem educados, que é o sistema público de educação em Portugal. E a nossa experiência com as escolas tem sido melhor, muito acima das nossas expectativas. Minha esposa, do ponto de vista pedagogo, do ponto de vista do acompanhamento, do ponto de vista humano, eles são espetaculares. E a nossa experiência tem sido espetacular nesse ponto de vista também. Nesse aspecto também. Os meus filhos adoram as escolas, adoram estar na escola, adoram estudar, adoram acompanhar, e é difícil ver isso numa criança, não é tão fácil. E nos dois. Então, desse ponto de vista também tem sido uma ótima escolha. Do ponto de vista do convívio geral, de uma forma geral, o que eu ouvi quando cheguei, de algumas pessoas que têm tiveram oportunidade, eu ouvi de muitos imigrantes que cá vieram
brasileiros, às vezes nórdicos, há muitos nórdicos, e eu ouvia, olha, você precisa dar o tempo do português. E eu, o que é o tempo do português, meu Deus? O que é isso? Esse ponto é importantíssimo para os brasileiros. Exatamente. O tempo do português é muito diferente do tempo do brasileiro. E esse foi o maior desafio pessoal do Wendel, porque o Wendel, eu sou elétrico, eu sou mais ou menos hiperativo, sabe? Eu quero as coisas para ontem, e eu quero que um fornecedor me responda o mais rápido possível, eu quero um orçamento, e eu estou acostumado no Brasil, principalmente na situação do Brasil, a gente pede cotação para uma coisa e temos 10 orçamentos na nossa mesa em questão de segundos. Aqui você vai ligar 100 vezes às vezes e não vai conseguir um orçamento, porque as pessoas estão literalmente tomadas de trabalho, a trabalhar iguais loucos, e tem um ritmo diferente. Então eu tive que me adaptar a isso, e isso foi um desafio pessoal meu, porque o tempo português é um tempo diferente do tempo brasileiro. E por que é um tempo diferente? De novo, por uma questão de respeito. Eles têm um cuidado imenso ao assumirem um compromisso. Um orçamento dado em Portugal é um documento seríssimo. Seríssimo. É que eu tive que adaptar a minha forma de negócio a Portugal para fazer introduzir uma nova modalidade, que é um estudo prévio de trabalho, onde tem uma previsão de orçamento informal. Por quê? Porque se nós, o documento orçamento é um documento seríssimo, cara. Então, aí você começa a perceber o porquê que o tempo português é diferente para as coisas. Por quê? Porque a partir do momento que se assume o compromisso, a pessoa que está do outro lado literalmente espera de você. E se você não responde, você está num ambiente onde as pessoas estão muito mais próximas, é um país pequeno, e você literalmente corre o risco de ter a sua reputação totalmente machucada. Assassinada. Exatamente. Então, as coisas precisam ser feitas com mais parcimônia, com mais respeito. Não que no Brasil não é necessário, mas digamos que cada oportunidades precisam ser melhor aproveitadas, no sentido de, se elas surgem, faça com calma, porque aqui sim as coisas têm que ser feitas com mais calma. Quando eu vim para cá, a gente passa pela fase dos YouTubers, né? A gente vê uma porção de coisa no YouTube, e aí você começa a querer separar o joio do trigo, não é tão fácil, entender aquilo que de fato é realidade e o que é ficção. E, bom, neste desafio do YouTube, do YouTubers, na verdade, o que eu me recordo é de uma situação onde eu ouvi que talvez o grande desafio nosso quando a gente migra é mudarmos o nosso chip. Nós somos levados a crer que a nossa forma de pensar e de estar no nosso país talvez seja a mesma adotada pelo novo ambiente. Não o é. E isso e vai trazer impactos em todos os ramos da sua vida. Para mim foi crucial entender isso. Por quê? Porque se eu não passar a me policiar e a ter disciplina e passar a pensar como os pares do país que me recebe, eu não tenho chance de sucesso. Então, é necessário mudar o chip. O chip precisa ser mudado. A forma de você pensar, de você agir, de você se pôr e se colocar, até no ambiente de negócio, onde isso é muito, muito forte, precisa mudar. Eu vou dar um exemplo que deixa isso muito claro. No Brasil, se você vai fechar um negócio, o olho no olho, a forma direta, a descontração, o tratar a pessoa pelo nome, o rapport, né, criar uma conexão e tudo mais, são signos da boa convivência negocial, vamos dizer assim. Cá, tudo isso precisa ser feito com calma. Porque há uma linha muito tênue entre quando bem feito é um bom negócio, quando não bem feito é uma invasão de privacidade. Percebe, Camila? E aí, até você perceber isso, demora. Eu
por exemplo, eu tenho por costume tratar todos pelo nome. Então eu pergunto, desde o garçom, a caixa do supermercado, ou qualquer pessoa, o nome. Quando cá cheguei, eu tive dificuldades imensas. Por quê? Porque eles entendem que isso é uma invasão de privacidade terrível. Por que você quer o meu nome? Entendeu? E aí você tem que parar e se perguntar, ok, o que está acontecendo, né? E isso é no dia a dia, nos seus negócios e tudo mais, entendeu? Quando você está ao telefone, a forma de você lidar, de você se comunicar, ou por escrita, ou falada, tudo muda, tudo se adapta, entendeu? E é isso, de novo, respeito. Tem que ter respeito à cultura que te recebe. Por quê? Porque se não tiver, dificilmente os resultados vêm, entendeu? Isso é muito bom que você está falando, porque até a gente, essa semana, a gente trata um pouco sobre esse assunto nos nossos grupos, e eu sempre friso muito isso para eles. É óbvio que isso vai impactar nos negócios. As coisas vão ser um pouco mais devagar, você vai fechar mais devagar, você vai conseguir, a prospecção vai ser mais devagar, e claro que o resultado vai ser mais devagar. Por isso eu digo sempre para eles: preparem-se com pelo menos 12 meses de dinheiro para você e para sua família, 12 meses para o seu negócio, porque as coisas são mais devagar. E é porque é pior ou melhor, não é diferente. Você tem que se despir da brasilidade. Não é que a gente vai deixar de ser brasileiro, né? Mas a gente precisa primeiro estar aberto a entender como é que é essa dinâmica. Eu estou aqui vai fazer 2 anos não é fácil entender essa dinâmica, né? Lidando com os franqueadores de Portugal e as aberturas que eu tenho tido nesses últimos tempos tem sido ruim para alguns o Covid, para mim foi bom, porque foi por aí que eu consegui uma abertura maior em termos de interação pela internet, que não é costume deles. Eles Não. têm outro tipo de comportamento. Então, a gente às vezes acredita, né? De fato, existem várias áreas do Brasil que são mais adiantadas, né? Em relação a Portugal, por exemplo, o marketing, o franchise, é mais desenvolvido. Mas eu não posso chegar aqui e querer colocar todas as minhas ideias de uma forma abrupta, né? Você precisa ir devagarinho se inserindo, né? E nesse ponto, o que eu queria voltar para a questão da franquia. Você acredita que escolher uma franquia tenha sido o melhor caminho para continuar com essa sua vocação ou gosto pela construção civil? Você acredita que seria diferente se fosse só o Wendel aqui, brasileiro, montando uma equipe de empreiteiros, de empreita, né, para fazer as obras, para captar? Como é que você vê isso? E por que é que você escolheu a marca N-Brand, né? A gente sabe, Urban Obras pertencente ao grupo N-Brand, porque a gente sabe que existem outras franquias também nesse ramo, né? Bom, então vamos separar em duas perguntas. Por Isso, que da são duas. N-Brand de fato, a franquia, depois da minha experiência de quase 2 anos, ela seria repensada. Caroline, para ser sincero, eu acho que depende. Eu acho que a resposta mais sincera é um grande depende. E depende muito das suas expectativas. Talvez uma pessoa que, se eu nunca fui empregado, eu sempre fui empreendedor. Então, eu não me vejo com o perfil do empregado. Eu sou inquieto. Eu gosto de assumir desafios, de trazer desafios, de conquistá-los, percebe? Então, os desafios que eu tenho dia a dia na minha empresa, eles eles me fazem crescer. Eles não me diminuem, percebe? Então, por que depende? Eu entendo que se a pessoa é uma empreendedora e migra para um outro país, a franquia é uma mão na roda, principalmente em Portugal. Por quê? Porque Portugal, as relações são ainda muito pessoais. A pessoalidade conta. Então, uma marca portuguesa faz diferença. Isso é fato. Então, se é para empreender, se é para ir para o ramo, para a via do negócio, eu entendo que a franquia, sim. Hoje eu continuaria com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos e tudo mais. Agora, se a pessoa tem o perfil mais da aceitação da hierarquia, do emprego,
digamos. Porque, veja lá, não existem cá melhores ou piores, existem perfis distintos, percebe? Então, não sei. Eu não sei se seria o caso de migrar por outras vias, percebe? Eu acho que se migrar, sim, pelo empreendedorismo, a franquia ela é extremamente válida. Essa é a minha visão. A segunda pergunta, por que da Urban e por que do grupo N Brand? Foi engraçado isso. Eu fui a uma feira de franquias, para uma franquia para minha esposa, não para mim. E foi o primeiro contato que eu tive com a N Brand. Mas eu já me sentia incomodado com o fato de, será que eu vou conseguir me inserir no mercado português? Percebe? Quer dizer, o incômodo já lá estava, o desafio já lá estava. E eu não sabia ainda qual ferramenta ou qual caminho adotar para esse desafio. A N Brand veio exatamente ao encontro do meu desafio. A N Brand apareceu com uma boa proposta, os direitos de entrada eram razoáveis, acho que ainda o são hoje. Eles têm um bom pacote um pacote inicial, um pacote de suporte, e depois prestam um ótimo suporte todo o caminho. Estão sempre juntos, sempre. Então, a N Brand veio, em verdade, ao encontro do meu desafio, da minha necessidade naquele momento. Qual que era a minha necessidade? Era de entender um caminho para melhor me inserir no mercado português. Por quê? E eu acho que é importante explicar isso. Eu vim para cá para investimentos, para investir no mercado imobiliário, mas eu sempre tive um incômodo com isso. Qual o incômodo? Portugal viveu uma imensa crise, especialmente no setor imobiliário, há poucos anos atrás. E Portugal entrou na crise imobiliária um pouco em atraso em relação ao mercado americano e parte do mercado europeu. Porque Portugal, nós tivemos a crise de subprime nos Estados Unidos em 2008, 2009, a Europa sentiu a partir daí, mas Portugal sentiu o seu ápice mesmo em 2012. O que eu quero dizer com isso? E Portugal sentiu muito. Quando cá cheguei, eu ainda peguei parte dessa crise como reflexo, com o reflexo dessa crise. Agora, eu tinha essa mensagem e tinha uma preocupação. Qual a preocupação? A de que, eventualmente, eu não pudesse vir a ter... Obrigado, Lida. Eu não pudesse vir a ter, só numa via de negócios, a minha fonte de renda. Então, eu comecei a pensar, quando eu cheguei, eu falei assim, ok, eu preciso ter uma outra via de negócio que me permita, eventualmente, numa situação, ter outras fontes de renda, outra fonte de renda. Dentro do meu negócio, eu vi a oportunidade. Qual a oportunidade? Bom, se eu faço remodelações para um imóvel nosso, nada nos impede de investirmos na capacidade, nas competências para as remodelações para um cliente particular, ou seja ele pessoa física, ou uma empresa, seja o que for. E aí a N Brand também veio ao encontro dessa visão. Qual visão? Ok, não deixa de ser uma oportunidade dentro do que eu já vinha fazendo, percebe? Foi mais ou menos por aí. E a gente pode falar um pouquinho da dinâmica do trabalho, como que é até teve um comentário aqui do Edson Júnior, que ele disse que teria que contratar profissionais locais ali, né, de portugueses. E a gente estava falando um pouquinho disso antes de entrarmos ao vivo, que você montou uma equipe com portugueses, né, que tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, né, da culturação, né? Como é que é como é que é isso e como é que hoje quem faz a abordagem ao cliente tem um suporte da Urban Obras ou você conta muito com essa equipe que você formou? Vamos lá. Em um primeiro momento, Caroline, o comercial, as coisas. Hoje eu tenho quatro vertentes dentro da unidade, de forma
da organização da unidade, em termos negociais, nós conseguimos separar 4 principais vertentes, vamos dizer assim. O que eu senti logo de pronto? O modelo da N-Brand, ele é suposto funcionar com a figura de um diretor e um arquiteto. Geralmente, nas unidades, nós temos a figura do diretor, que também se confunde com a figura do arquiteto, quer dizer, o arquiteto também é o diretor da unidade, ou temos a figura do diretor, que é um engenheiro. Eu não sou nenhum e nem outro. A minha visão é completamente empresarial, eu sou empreendedor. O que eu percebi de pronto? Que eu precisava me municiar o máximo possível das melhores ferramentas, das melhores bases. E nós partimos, então, para a contratação de uma arquiteta, de um arquiteto à altura, e que se tornou uma arquiteta que nos acompanha. E hoje, essa arquiteta ela é designer de interiores, eu tive a sorte de poder contar com ela junto conosco. Por quê? Porque a nossa principal vertente de atuação é exatamente remodelação para interiores, e principalmente para apartamentos. Então, não é todo mundo que faz tudo. Normalmente, talvez tenha uma especialidade, cada unidade pode ter uma especialidade. Pode, mas o geral das unidades é a remodelação. Assim, se eu for falar em o que efetivamente nós, na Urban Obras, fazemos, nós podemos dividir em 4 grupos. Temos a bricolage, que é a bricolagem normal, os pequenos trabalhos. Temos os trabalhos de remodelação, então estamos a falar em casas de banho, que são os banheiros e as cozinhas, e às vezes as remodelações de interiores. E temos o trabalho de raiz, que eles chamam de construção de raiz, que é levantar uma moradia do zero. E os restauros, que são os restauros principalmente de propriedades antigas. Então, são 4 grandes grupos. Se Caroline me perguntar qual é o principal do grupo, é a remodelação. São os trabalhos com interiores. Nós tivemos a sorte de termos a parceria com uma arquiteta. Eu vou pedir só para ela parar de mandar mensagem, desculpa, Caroline. Com uma arquiteta que é mais voltada a remodelações de interiores, ela está trabalhando. Então, vou falar dela, acho que ela está ouvindo lá. Que é mais voltada para remodelações de interiores, mas não deixamos de atuar nas outras áreas. Então, essas são as 4 áreas. Em termos de equipa, nós temos o suporte dela e temos uma vertente comercial. Por que a vertente comercial nasceu e, no primeiro momento, ela não existia? Porque eu senti que havia necessidade de termos a primeira frente comercial portuguesa. Isso é importante. E por que disso? Porque é a ilusão acreditarmos que o caminho será fácil. Então, um brasileiro chegar em terras lusitanas e simplesmente vender. Não é assim, não é tão simples assim. Eu costumo brincar que isso existe em todos os sítios do mundo inteiro, todos os lugares do mundo inteiro. Então, você é um estrangeiro. Você chegar cá, e não é para o brasileiro, é para o latino-americano, é para o africano, e às vezes é para o europeu, não é tão simples. E principalmente numa cultura desconfiada. Eles são mais desconfiados. Então, e eles passaram agora por um momento de crise. E durante a crise, Caroline, infelizmente, muitos empreiteiros vieram à falência, bancarrota, e largaram os seus mutuários, os seus compradores, os seus promitentes compradores, com nada. A ver navios, exatamente. Então, há tudo isso que se lidar. Então, eu percebi o quê? Que por mais que a disposição tivesse presente, por mais que o tempo, o profissionalismo estivessem presentes, era importante ter uma voz e uma cara portuguesa nessa vertente comercial. E o meu negócio mudou a partir daí. Foi aí que o meu negócio começou a entrar nos trilhos, literalmente. Por quê? Porque primeiro, porque eu pude contar com alguém comercial local, que entende o cliente, que entende o que o cliente quer e como que o cliente fala, qual que é a linguagem do cliente.
Não sou eu que venho de fora e não sou um nativo e que chego e, diante de toda a minha bagagem, entendo que o caminho melhor é este. Não, pode quase certeza que não é difícil ser. Tá certo? E aí eu pude contar com uma comercial e o negócio começou realmente a entrar no trilho desse ponto. E qual é a outra vertente? Tem a minha vertente que é da gestão do negócio e uma quarta vertente. Esta em parceria, eles não estão conosco enquanto organização da unidade, mas são parceiros diretos. Nós descobrimos isso é digamos que é um tempero pessoal meu ao negócio. Eu tô a servir um pouco de cobaia para isso, vamos dizer, entendeu? Eu trouxe isso porque eu descobri, primeiro porque, como eu sou mais tranquilo nessa coisa do dar ao tempo o negócio maturar, para ganhar bastante corpo e solidificar-se, eu percebi que eu tinha que trazer pelo menos uma boa equipe de trabalho que eu pudesse contar fielmente, sabe? Com mais fidelidade, com mais fidelização da parte deles e tudo mais. Então, nós hoje temos 2 engenheiros, eles são nossos parceiros mais próximos e mais diretos, mas nós fazemos grande parte dos trabalhos com eles. Não fazemos só com eles, porque também não é muito inteligente depender só de uma frente. É necessário que se criem outras, entendeu? Mas nós trabalhamos essencialmente com eles e não deixa de ser um grande suporte técnico para todas as nossas obras. Então, hoje, e isso é outra coisa que eu costumo ser muito exigente. Ao fazermos uma obra, a gente tem todo um cuidado que, às vezes, eu sei que no dia a dia nós passamos, percebe? Isso acontece. Então, para nós demolirmos cá, eu faço questão de ter um pequeno laudo de estabilidade, para poder, ainda que seja uma parede não estrutural, mas ela pode ter, com o tempo, assumido alguma função estrutural, mas vamos fazer um laudozinho, entendeu? E vamos comunicar à Câmara. Então, assim, esses cuidados, eu acho que são muito importantes. E eles acabam por fazer a diferença. Por quê? Porque o modelo de negócio português é excelente pela palavra. O melhor marketing que existe em Portugal, o melhor marketing no mundo inteiro é o passa-palavra, é o boca a boca, não tem como. Mas em Portugal, muito mais. Por quê? Porque como a desconfiança é grande e como o histórico deles é prejudicial, eles ficaram traumatizados com muitas coisas, eles partem para uma negociação com essa bagagem. Quando você dá um resultado diferente, aquilo se torna a melhor propaganda possível do seu negócio. Por quê? Porque ele, com certeza, ele vai te passar à frente para muita gente. Porque e isso há muito. Nas famílias portuguesas, você encontra, quase em todas as famílias, você vai encontrar construtores e, às vezes, pessoas ligadas à pastelaria, que são as padarias. Padaria. Exatamente. Mas construtores há sempre. Alguém vinculado à construção há sempre. Mas eles também têm consciência de que são quase todos, eu vou usar uma expressão forte, e me perdoe a audiência por ela, mas são quase todos mentirosos. É o que toda a gente diz, tá? O que eles querem dizer com isso? Que eles mentem no prazo, eles mentem no que vão cumprir, eles mentem no que vão fazer e tudo mais. Então, por que a paciência é necessária, Caroline? Muito. Por quê? Porque se você for paciente, dificilmente você vai se aventurar. E você, quando for adjudicar, que é o termo que se usa cá, que é contratação, você for literalmente contratado numa adjudicação, você precisa entrar com tranquilidade para cumprir. Por quê? Porque nós somos estrangeiros em terras não nossas. Então, somos estrangeiros não nativos, na verdade. E eu acho que nós temos ainda mais obrigação de entregarmos ainda melhor, percebe? E quando fazemos isso, o resultado depois é espetacular. Mas precisa ter essa responsabilidade. Lá está, a responsabilidade de novo. E ela é grande. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que, claro que você não vai pegar 5, 6 obras ao mesmo tempo. Você pode falar um pouco sobre isso? Quanto tempo demorou para pegar a primeira obra? E quanto de obra você pega ao mesmo tempo, assim, só para a gente ter uma noção do que é esse cuidado que você está falando. Tá bom, vamos lá. Há obras e obras.
Eu acho que eu tenho que ter esse cuidado para responder a pergunta da Carolina. Primeiro, eu não sou adepto, e isso não é uma presunção da minha parte, é simplesmente uma opção minha. Eu entendo que o melhor modelo de trabalho, em termos de negócio para a Urban Obras, em minha unidade, não é atuar muito em bricolage. Então, eu faço alguns orçamentos para pequenos trabalhos, quando nós compreendemos que ali há um potencial cliente para coisas futuras. Mas o que acontece nos pequenos trabalhos? O cliente que nos procura para pequenos trabalhos geralmente procura um preço. E preço é algo que dificilmente nós temos, por duas razões. E também serei bem objetivo com relação a isso. Infelizmente, cá em Portugal, nós temos muita concorrência com o pequeno empreiteiro, ou com um pintor, com o marceneiro carpinteiro, Sr. José da esquina ou da carrinha. Esse tipo de concorrência, às vezes, é desleal. Por quê? Porque nós não fugimos ao Estado. Nós arcamos com todos os encargos. Já eu não sei se a minha concorrência arca ou não. Eu não posso aqui dizer que não. Mas eu sei dizer que o preço deles, eu não consigo, nestes pequenos trabalhos, atender. E o que acontece nos pequenos trabalhos? A interferência da arquiteta é praticamente nula. A arquiteta não vai ajudar muito com uma pintura. O máximo que ela vai poder dizer é um tom, ou o que se pinta aqui, mas não vai fazer tanta diferença. Então, eu já não atuo muito no pequenos trabalhos. Vamos dizer, o nosso filé mignon, como se diz no Brasil, né, o melhor pedaço do negócio, está na remodelação. A raiz é algo que nós estamos a investir agora, e consideravelmente. Mas ainda não iniciamos nenhuma obra de raiz em Portugal. E por que não iniciamos? Porque ao iniciar com a Urban, eu fiz todo um investimento, arquiteta, equipe e tudo, para as remodelações, que era o que eu vinha e faço até hoje, com os meus negócios, com os meus investimentos. Mas nós começamos a perceber, especialmente depois da pandemia, um acréscimo bem significativo nas demandas por casas, por moradias. As pessoas começaram eu acho que as pessoas começaram a ver que, se calhar, não é má ideia nos afastarmos um pouco dos centros urbanos e termos uma vida um pouco mais tranquila. E Portugal é uma delícia para isso, né, Carolina? Você sabe que aqui as cidades são muito próximas, as pessoas, é muito tranquilo você viver um pouco próximo da cidade, você consegue se deslocar com muita facilidade, é extremamente seguro, há casas que nem muros têm, entendeu? Então, nós começamos a ter muita demanda e eu comecei a juntar equipe e pessoal para fazer o quê? Ok, vamos atender essa demanda. Só que isso, de novo, tem que se ter respeito e planeamento a médio e longo prazo. Por quê? Porque uma construção de raiz envolve projetos de arquitetura, caderno de especialidades, interferência de engenharia, obtenção de licenças. Quer dizer, estamos a falar em uma construção que vai 3 anos, percebe? Todo o processo. Então, de novo, é uma área que nós hoje desenvolvemos, estamos na fase de adquisição de competências. É uma área que eu gosto muito, confesso que é uma área que eu gosto muito, mas é uma área que ainda não pegamos nenhuma obra. Quais são as obras que nós tivemos? Principalmente remodelações. Quanto tempo demorou a primeira obra? 4 para 5 meses. Foi 4 para 5 meses a primeira obra. Quantas obras eu toco hoje ao mesmo tempo? 3 a 4 obras. Eu me sinto desconfortável em afirmar para a Carolina se eu estou tranquilo ou não com esse número. Eu estou a me preparar para tocar pelo menos 5, 6 obras. Mas hoje, eu estou a tocar as 3, 4 obras do jeito que eu gostaria? Ainda não. Isso é um processo. E eu acho que talvez, eu desconfio que talvez eu nunca olhe para tudo isso e me sinta completamente confortável com isso, percebe, Carolina? Porque você sempre tem algum ponto que você pode melhorar, percebe? Então, hoje, eu tenho 3 a 4 obras que correm juntos. Em termos do dia a dia da empresa, quais são os maiores desafios, fora a inserção na cultura? É a mão de obra. A mão de obra hoje em Portugal é escassa. Nós hoje somos um bocado... E aí não
falando de engenheiro, arquiteto, pedreiro, tudo? Então, engenheiro, mão de obra técnica, com melhor qualificação técnica, eu tô correndo o risco de ser mal compreendido nisso. Com a melhor formação técnica, vamos dizer assim. O arquiteto, o engenheiro, talvez nem tanto. Mas os pichileiros, que são os canalizadores, os eletricistas, os trolhas, que são os nossos pedreiros e mestres, os pintores, nossos vidraceiros e os carpinteiros, tem sido um desafio imenso. Confesso que semana passada eu estava a falar isso hoje com um amigo, que semana passada eu tive a curiosidade de contar quantas vezes eu liguei para vidraceiros para terminar uma obra nossa, e eu ultrapassei 100 vezes. É desafiador. Por quê? Porque o mercado vive um boom de construção, isso é uma realidade em Portugal. O português adora construir. Eu acho que a audiência, em respeito à audiência, eu preciso dizer isso, está na cultura portuguesa ganhar o seu pão e investir no edifício. Todo português pensa assim. Na casa própria. Não só casa própria. Eles pensam, Caroline, eu vou ter a minha casinha, e eu vou fazer a minha casinha, e depois eu vou aumentar a minha casinha, e depois eu vou comprar algo aqui, e vou ter uma renda de aluguel, e eu vou fazer isso para o meu filho, vou fazer isso para minha filha, e vou trazer todos para perto. É da cultura. É impressionante. Nós temos uma nova geração no Brasil que eu começo a perceber que pensa muito no sentido, não, eu vou viver um tempo de aluguel, porque o aluguel compensa, vou rentabilizar as minhas economias, e depois eu penso na moradia. Cá, o português pensa, eu tenho que construir o meu, percebe? E, então, a gente percebe muito isso. Eu recebo pedidos de moradias, assim, centenárias, que precisam de restauro. Nós recebemos semana passada de uma casa, era uma família, uma casa, a casa central, tem acho que mais de século, com certeza, uma casa belíssima. E os senhores querem agora, a filha se casou, querem agora fazer parte da oficina do estábulo da casa, um T3, tipologia de 3 quartos, para a filha e para o genro. O que é uma coisa um pouco impensável no Brasil, porque os filhos querem sair e não querem dor de cabeça com relação a terem uma propriedade vinculada aos pais e não destacada, mas cá é uma coisa muito natural. Então, Você é de São Paulo? Eu nasci em Brasília, minha formação veio em São Paulo, eu voltei a Brasília e meu segundo filho nasceu quando nós morávamos em Petrópolis. Então, eu deixei o Brasil a partir de Petrópolis. Porque é isso que você está comentando, no interior, eu sou do Mato Grosso do Sul. Isso lá é comum também. Esse tipo de conduta talvez seja uma coisa mais interiorana do Brasil. Sim, sim. Eu acho que é uma busca pela segurança, na verdade, né? Você fazer a construção, né, da casa e botar o filho próximo e comprar o terreno perto, é uma coisa que no interior a gente vê um pouco. Sim, sim. E eles aqui têm muito essa cultura do tipo, como é que eu vou dizer? Eles não são nada perdulários. Isso é um fato. Eu vi, e é chocante para quem vem dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles são bastante perdulários. Entendeu? Então, o português não é nada perdulário. Eu não vou dizer que o português é furreta, que é o morrinha, não é? Não é por aí. Eu acho que eles vivem muito bem, na verdade. Eles sabem viver muito bem. Eles aprenderam a viver muito bem. Eu acho que eles, de um modo geral, eles vivem muito melhor que nós, às vezes. Pelo que eu vejo no contexto geral, eles sabem viver muito melhor. Então, mas eles não são perdulários. E é da própria cultura deles buscarem essa segurança, sabe, cara? No sentido tipo, eu acho que eles estão muito voltados a isso. E a segurança vem com o imóvel. O que eu quero dizer com isso? A demanda por construção para profissionais bons, e eu gostava de abrir um parênteses aqui. Quando eu cá cheguei, eu tive também a oportunidade de conhecer um anjo português. Eu o chamo de anjo português, de fato. Mas ele é casado, por acaso, com uma brasileira.
É uma brasileira que a gente tem todo um carinho também, é família, toda a nossa família. Este anjo português é meu braço comercial nos negócios. Ele é um agente, ele é um consultor. A gente tinha toda uma preocupação, porque há muito conto com relação a isso, né? Conto do vigário, essas coisas e tudo mais. O consultor te vender maravilhas, e na verdade não o é, mas calhou de nós termos, calhou, e foi um trabalho meu também, uma preocupação minha de encontrar uma pessoa boa, e ele se tornou o meu verdadeiro braço nesse sentido. E ele, quando eu entrei para a Urban, e quando eu comecei a fazer as obras, e eu disse a ele, Luiz, inclusive ele é charado do meu pai, eu falei assim, Luiz, eu estou pensando em abrir uma franquia, vou entrar para as obras e tudo mais. Ele até no primeiro momento ele disse, Wendel, não precisa franquia, você vai ver que não precisa. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Porque o mercado de obras, cara, em Portugal, ele sofreu tanto, e há tantos desculpa o termo novamente, mentirosos, que o bom profissional cá acaba por se destacar. Hoje, na franquia, ele entende que realmente a franquia traz muitos benefícios, abre muitas portas, permite-nos uma estrada muito mais tranquila, entendeu? Mas ele continua a dizer exatamente a mesma coisa. Ele fala que se você é um bom profissional, se você respeita e trabalha sério, responde, entrega, traz bons resultados, cumpre prazos, é difícil você não dar certo com o tempo português. Isso, com o tempo brasileiro. Exatamente. Vocês vão fazer uma convenção agora, né? De todos os franqueados. Depois de amanhã. Agora, né? Esse é um outro ponto também que a franquia dá bastante suporte. Eu acho que isso é uma troca riquíssima, né? Quando a gente está no mercado que não entendemos e que não somos brasileiros ou não somos portugueses, né? Você trocar com os seus pares, você entende que isso seus pares, que eu digo, seus colegas de unidades franqueadas de outras cidades. Você entende que isso agrega para você? E muito. E como agrega isso? Talvez seja uma das... nós temos reuniões regulares, pelo menos com a franquia, quase que semanais, ou pelo menos quinzenais, e entre unidades mais próximas, nós temos o que nós chamamos de região norte, que são as unidades mais próximas, São Póvoa, Braga, Guimarães, Samaricão, região um pouco mais próxima nossa. Nós sempre trocamos ideias. Isso, nós temos uma reunião, pelo menos mensal. É suposto falarmos 1 hora, avançamos sempre para quase 3, entendeu? E trocamos muitas experiências, são pequenos pormenores, pequenos detalhes que achamos que não fazem diferença, mas fazem enorme diferença. A troca de ideias talvez seja a troca de experiências, troca de ideias, talvez seja uma das maiores valias que nós temos enquanto franqueados. Eu sou extremamente grato a essa oportunidade que a N-Brand traz e muito grato aos colegas de outras unidades, que nós trocamos as nossas experiências e isso facilita-nos imenso. Coisas bobas, às vezes, do dia a dia e coisas mais importantes, às vezes questões técnicas. Para te dar um exemplo, semana passada nós fomos consultados para fazermos um anexo no logradouro de um edifício. E eu tinha algumas dúvidas do ponto de vista legal. O que eu poderia ali avançar ou não, ou qual o terreno que eu poderia mais ou menos seguir. Por quê? E isso é tão delicado, Carolina. Por quê? Porque se você for seguir tudo ao pé da letra, o Brasil é um país burocrático, Portugal não deixa de ser. Então, se você faz tudo ao pé da letra, pode se tornar inviável desse ponto de vista das licenças. Eu não quero dizer isso do ponto de vista do negócio. Muito pelo contrário. Negócio cá, para você abrir, gerir, tocar, e comparativamente ao Brasil, eu só tive mais facilidade. Então, agora, do ponto de vista das licenças, às vezes é delicado. Então, você tem que saber conduzir o processo da intervenção para que ele seja viável também sob esse aspecto. E eu tive uma dúvida e foi um telefonema. Saquei um telefonema na hora, liguei para um franqueado que já está na N-Brand há quase 10 anos, e ele tinha ali o suporte a me dar e a resposta a dar em questão de 20 minutos. Quer dizer, o desafio que poderia me tomar alguns dias de consulta e alguns euros
de trabalho ou de desafios, ou até com um advogado, foi resolvido ali em pouquíssimo tempo. Entendeu? Então, eu acho que esse é, de longe, uma das maiores mais-valias que nós temos. E nós temos muita consciência, e lá está, eu volto de novo a esse senso coletivo do português. Quando o português não te compreende uma ameaça, e isso eu sinto muito cá, ele te abraça. Por isso que é muito importante essa questão do respeito, lá está de novo. Quando você não se põe de forma em algum aspecto como nenhuma ameaça ao convívio deles, ao bem-estar e tudo mais, ele te abraça. E o abraçar é muito desse senso do coletivo. Eu posso contar uma anedota muito rápida. Meu filho tem hiperatividade. A terapeuta dele indicou um livro. Eu fui à FENAC cá. Logo quando cheguei, 2 meses quando cheguei, eu fui à FENAC para comprar o livro. E o livro não tinha. A senhora pegou o telefone e fez o pedido. Enquanto ela fazia o pedido, eu olhei acima do balcão dela, tinha o livro do Mark Manson, do texano, que é A Arte Sutil de Dizer que se foda-se, uma coisa assim, o título. E eu achei aquilo inusitado, interessante, e falei, olha, que legal, e tudo mais. E ela falou, pois, é excelente, é um best-seller do New York Times, está a vender muito, e tem saído muito, e nós resolvemos dar um desconto. Quando ela falou isso, eu ri, e minha esposa também riu. E ela ficou sem graça, coitada. E ela achou que nós estávamos a rir dela. E eu disse, não estou a rir de você, por favor, nós estamos a rir de contentamento, por quê? Porque nós viemos de 2 culturas onde as coisas que vendem mais se tornam mais caras, não mais baratas, entendeu? E aqui, Caroline, você bem sabe, eles fazem por onde? Aqui é um dos poucos lugares, eu digo isso para o meu pai, que é um comerciante nato, daqueles que cresceu muito na vida pelo comércio. Eu digo para o meu pai que Portugal é um dos poucos lugares do mundo que você vai num comércio ali e ele é capaz de dizer para você, olha, não compre hoje aqui, porque aqui no vizinho da frente está em melhores condições. Ele diz, e eu já passei por isso várias vezes, já fui em várias lojas aqui, e ele diz, olha, se calhar hoje eu não estou no melhor preço, vai no outro fornecedor que você vai achar melhor. E eu olho aquilo e falo, meu Deus, isso não existe. É verdade. Eles têm esse senso de coletividade muito grande. Por quê? Porque aqui as pessoas não se olham de cima para baixo, nem de baixo para cima. É muito raro isso. Então, ele olha você como alguém próximo a ele, parte seu. Então, ele não vai querer para você o que ele não quer para ele. Percebe? Eu percebo muito isso. E isso talvez seja a maior gratidão que eu tenho por ter tomado essa decisão de ficar aqui. Porque meus filhos nascem e estão a ser... Nascem não nasceram cá, mas estão a serem criados e educados numa sociedade onde esta visão é a do dia a dia. Eles estão dia a dia com essa mesma visão. Não enxergam ninguém de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Entendeu? Isso é muito bom. Bom, eu tô muito contente com a gente estar conversando aqui, porque vai muito ao encontro do que a gente sempre está falando para os brasileiros, para que eles se preparem, porque Portugal é muito bom, mas ele tem desafios que às vezes a gente não consegue expressar para vocês aí do outro lado, que estão aí em outro país, né? A gente às vezes fala e vocês falam, não é bem assim, né? Quando eu chegar aí vai ser diferente. E não é bem, e aí a gente, né, tem aquele choque, né? Então, por mais que a gente fale, sempre realmente só vai concretizar, materializar isso quando a gente está com os pés aqui em Portugal. E é muito legal ter o Wendel aqui contando isso, porque aí vocês vão entendendo cada vez mais o que eu estou tentando dizer para vocês há alguns meses já, né? E a gente já está aqui já com 1 hora, Wendel, de conversa. Eu queria partir já para a finalização, para não tomar tanto mais o seu tempo, né? Já foi mais que 1 hora, eu tinha pedido só 1 horinha. Mas está muito bom aqui a troca que está acontecendo com você, está sendo muito enriquecedor, eu tenho certeza que as pessoas vão aprender muitas coisas aqui. Nós não somos youtubers, né, somos pessoas que queremos, de fato, colocar para vocês uma situação mais concreta e real possível, para que vocês não venham achando que tudo vai ser fácil, mas venham preparados para o desafio que é empreender aqui
para o desafio que é imigrar. É duas coisas combinadas que são desafiadoras, né? Então, eu queria que o Wendel dissesse as suas últimas considerações, dando um conselho para quem quer fazer esse mesmo caminho que você está fazendo, que você está percorrendo, porque é óbvio que você não tem 12 meses de empresa, então a gente conversou um pouco antes também, não é uma empresa que já está dando resultados, né? Como às vezes o brasileiro pensa, vai chegar, vai começar a fazer um monte de obra, já vai ganhar um monte de dinheiro em euros, né? Não é bem assim. Então, eu queria que você desse um conselho, uma dica final aqui para quem está nos escutando e tem essa vontade de empreender com franquias nessa área de construção civil, fazer esse caminho até Portugal. Caroline, novamente agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente, antes de começar este encontro, eu fui honesto consigo, disse que é um caminho desafiador. Eu acho que estamos a falar cá, as pessoas, estamos falando cá, na verdade, as pessoas que nos ouvem são pais de família, parto do pressuposto que são pais de família, e o que eu posso dizer é, migrar não é algo que se faça sem sem a devida responsabilidade. Eu acho que você tem que ser, enquanto alguém que esteja a pensar seriamente para isso, tem que se depositar neste propósito a responsabilidade que o propósito requer. E isso envolve planejar o máximo possível, planejar o seu negócio, planejar a sua vinda, planejar como é que a sua família ficará, desde o local que você vai se estabelecer, as pessoas que você vai se amparar, isso é muito importante. Por quê? Porque Portugal não é um mar de rosas. Você encontra portugueses e portugueses, assim como há brasileiros e brasileiros, assim como há... bom, o que eu quero dizer é, há que se planear e ter responsabilidade sempre. O sucesso, eu acho que ele é fruto do quanto você se dedica a este planejamento com responsabilidade. Ele é fruto do quanto você... Eu não estou cá, eu não tenho a mínima pretensão de ter a fórmula, eu estou ainda a adaptá-la diariamente, não é em tempos, é diariamente. O que eu posso dizer é que a pessoa que vem, ela tem que se preparar primeiro para um grande exercício de certa humildade, no sentido de é um país novo que te acolhe, é um país novo que te recebe, e isso exige respeito. E respeito não é simplesmente para com aqueles com que nós lidamos no dia a dia, mas é com toda uma cultura. É você se permitir conhecer a cultura para a qual você pretende se inserir, na qual você pretende se inserir. É você se permitir conhecer o seu futuro cliente. É você se permitir conhecer quais são os trâmites do negócio e se despir, na verdade, tentar se despir ao máximo possível da sua bagagem sem perder a brasilidade. Quando nós falamos hoje da brasilidade, veio algo à mente. Eu, em determinado momento, diante dos desafios que cá enfrentei, eu tinha um receio de perder a minha brasilidade. Hoje, não. Hoje eu entendo que a minha brasilidade talvez não, com certeza é uma das minhas melhores ferramentas. A diferença está em como aplicar a sua brasilidade de forma respeitosa com a cultura que você vem. Não é impor, mas é acrescentar sempre. Nós, brasileiros, o fazemos de uma maneira natural, sem nos percebermos. Por quê? Porque na nossa cultura a inserção é muito tranquila, nosso trato é muito tranquilo no dia a dia. Há que se ter cuidado com isso em Portugal. E planear, Carolina. O que eu posso dizer é o máximo de respeito possível com a cultura e planejamento a nível pessoal, familiar e do negócio. É isso aí. Olha, Wendel, muito obrigada.
Eu acho que foi muito esclarecedor aqui. Eu acho que a gente é a experiência do Wendel no local que o Wendel se estabeleceu no norte. Se fosse provavelmente em Lisboa, seria outra percepção, Outra. né? Outro mercado. Por mais que vocês achem que Portugal, mas, gente, a gente está sempre falando Portugal é pequeno, cabe dentro de um estado brasileiro. Mas aqui dentro de Portugal, de norte a sul, a gente tem uma diversidade de comportamentos também, né, dentro dessa cultura portuguesa. Então, essa é a experiência do Wendel, é super enriquecedora para a gente aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir para você que está planejando, mas a palavra acho que fica aqui é responsabilidade, planejamento, pé no chão. Prepare-se, eu sempre falo para vocês 12 meses, 12, 24, quanto mais vocês conseguirem, é melhor. Mas o ponto principal que eu sempre coloco é: muitos de nós estamos vindo para Portugal porque estamos buscando qualidade de vida para os nossos filhos, estamos buscando algo que é maior do que simplesmente empreender. Empreender é uma parte importante, claro, mas a gente também tem que equilibrar, equipar. Nós estamos imigrando e empreendendo. Nós temos dois motivos, duas razões aqui. Então, eu fico muito agradecida por você estar compartilhando aqui com a gente essa experiência. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente, né? Ficamos aqui com guerreiros aqui de 25 pessoas aqui, 1h15 conosco, com diferentes fusos horários. Eu quero agradecer e quero desejar todo sucesso para o Wendel, né? Quem sabe a gente Obrigado. possa visitá-lo, né? A gente continua conhecendo aí os franqueados, quem sabe a gente possa visitá-los. Estamos aqui em Vila Nova de Gaia, já está mais perto do norte, estamos no norte, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês. O vídeo está aqui, vai ficar disponível no canal. Na descrição tem todos os contatos nossos da Urban Obras. A gente não vai dar o contato do Wendel aqui, eu vi um monte de gente está pedindo aqui. A gente não tem autorização para dar o contato do Wendel aqui, mas vocês podem entrar em contato com a Urban Obras, que ela com certeza vai direcionar vocês para orçamentos que estejam. Pode mencionar o nome do Wendel até. Obrigada, Wendel, por seu tempo aqui conosco. Que nada, Carolina, eu agradeço imenso. Só acrescentar uma coisa, essa questão do regionalismo, né? Eu trabalho entre duas cidades, a 20 e poucos quilômetros de distância uma das outras, e são duas cidades completamente distintas. Braga e Guimarães. Você bem sabe que são rivais e são completamente distintos. São dois mundos distintos, dois povos distintos. Por isso que Portugal só engana quem acha que é pequena. Só engana. Ela é uma diversidade enorme, né? Imensa, imensa. Wendel, será que eu posso responder a última perguntinha da Regina aqui? Se você consegue responder isso para a gente. Eu gostaria de saber qual é a porcentagem média do faturamento bruto que ela quer saber. Como você falou, são 4 vertentes, né? Então, esse é um exemplo do Wendel, não é um exemplo que pode ser, às vezes, colocado para outras vertentes de negócio. A sua é uma mais forte numa específica, né? Você consegue dar para a gente essa margem? A percentagem para cada uma das vertentes, é isso, mais ou menos? Ou de margem? Eu não entendi. Aqui é qual é a porcentagem média do faturamento bruto? Será o líquido? Bom, se eu entendi, ela está querendo saber a porcentagem média do faturamento de lucratividade do faturamento, né? Ok. Então, isso a gente tem mais ou menos um padrão, tá bom? O que eu posso dizer é... Há casos e casos, mas, no geral, nós estamos sempre em torno de 30% de margem bruta, ok? Em uma obra, no geral. Agora, há casos e casos. Por que casos e casos? Porque um nível um orçamento de menor valor, não estamos a falar de margens assim, um orçamento de maior valor, ele com certeza terá uma margem menor. Um orçamento para uma obra cuja interferência impõe menores riscos, ela tem uma margem menor. Já um orçamento para uma obra cuja interferência pode nos levar a uma interferência com maiores riscos, ela põe uma margem maior. O que eu posso dizer, que espero satisfazer a pergunta, é que a nossa margem rondará ao percentual de 30% bruto. Em alguns casos, um pouco mais, em alguns outros casos, um pouco menos. Muito bom, é isso então, gente. Bom, vamos encerrar por aqui, senão a gente vai embora aqui, porque realmente o papo está muito bom, as dicas foram ótimas, Wendel. Muito obrigada de novo, agradeço a todos vocês que estiveram aqui, espero vocês na próxima live, que acontece amanhã aqui com um franqueador de Portugal, para vocês conhecerem mais uma oportunidade. Wendel, obrigada.
Obrigado a você, Carolina. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.